deste mundo. Jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo se faça presente em cada coração. O meu nome é Geraldo Ruas. Nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O nome de meu pai, José, o nome de minha mãe, Maria. Os meus pais viveram 15 anos juntos, tiveram 14 filhos, 10 mulheres e 4 homens. O meu pai, quando tinha apenas 38 anos de idade, ele estava trabalhando, carpindo um arrozal. De repente, ele sentiu uma dor muito forte no peito. Ele começou a rolar pelo chão, e quando os trabalhadores se aproximaram, verificaram que meu pai acabara de morrer, deixando a minha mãe, com 37 anos de idade, com 14 filhos pequenos. Eu tinha apenas 3 anos de idade quando meu pai faleceu. Com a idade de 6 anos comecei a fumar. Com 7 anos comecei a usar bebida alcoólica. Com 18 anos entrei no mundo das drogas.
e fui parar em 4 hospitais psiquiátricos fazendo tratamento para deixar as drogas. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus, e ao estudar a Bíblia Sagrada, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus transformou a minha vida. Agora, está indo para cerca de 30 anos frequentando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus tem me dado o privilégio de pregar o Evangelho, de testemunhar do seu grande amor. Tenho viajado vários lugares, dirigindo semanas de oração, séries de conferências, para a honra e glória do nome de Deus. Já realizamos mais de 100 semanas de oração, e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas têm aceito o Senhor Jesus como Salvador através deste trabalho. E o que eu mais amo na minha vida é falar do amor de Deus. E hoje estou realizando um grande sonho da minha vida: fazer esta série de sermões, palestras, para ajudar as pessoas a conhecerem o grande amor de Deus. E espero que estes materiais que estão sendo preparados possam ser utilizados em classes bíblicas, pequenos grupos, presídios, enfim, qualquer parte. O grande objetivo deste trabalho é conquistar almas para Jesus e levar este Evangelho eterno, levar a palavra de Deus a cada lar, a cada coração. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você estudar a palavra de Deus, se você acompanhar esses temas, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma. Portanto, nós vamos apresentar uma série de palestras, e o tema de hoje é evidências da existência de Deus. Não podemos ver, ouvir ou tocar em Deus, mas Ele nos deixou muitas evidências de sua existência. Não podemos ver, não podemos tocar em Deus, mas Ele deixou muitas evidências que nos mostra que é um Deus de amor, Criador dos céus e da terra e mantenedor de todo o universo. Pegadas de Deus na terra. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. São Mateus, capítulo 6, versículo 28 e 29. Observem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, mas nem Salomão, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, ele se vestiu como os lírios do campo. Existe um projetista inteligente por trás da natureza. Observem as borboletas. No Canadá, na época do inverno, o frio chega a cerca de 40 graus negativo. As borboletas, elas viajam cerca de 3.600 quilômetros para um outro país, fugindo do inverno, para passar o verão
em outro país, 3.600 quilômetros, quem dirige as borboletas, os peixes, as flores, enfim, tudo mostra que nós temos por trás da natureza um projetista, e esse projetista é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador dos céus e da terra e mantenedor de todo o universo. Pegadas de Deus nos céus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos capítulo 19, verso 1. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem uma só vem a falhar. Isaías capítulo 40, versículo 26. Observem o céu estrelado. Algumas vezes eu viajo aqui para o interior, à noite, 10 horas, 11 horas da noite, eu contemplo o céu. Que maravilha, que beleza, tudo criado pelo poder de Deus. Considere a enormidade do que se pode ver no universo, os planetas, as galáxias, Júpiter, 1000 vezes maior do que a Terra. Tudo mostra que por trás desta grande criação, deste grande universo, há este Deus poderoso. Pegadas de Deus em nosso corpo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos capítulo 139, versículo 14. Observem e vejam esta criancinha sendo formada no ventre de sua mãe. Observem as suas mãozinhas, a sua boquinha, os seus pezinhos. E o salmista, ele fala de uma maneira assombrosamente, de uma maneira maravilhosa me formaste. Que maravilha, que poder! E Deus pensou em cada detalhe. Portanto, você hoje está aqui na terra, porque Deus, Ele tinha e tem um projeto na sua vida. E o objetivo desta mensagem é levar este conhecimento deste Deus maravilhoso, para que você saiba que Deus te ama, e Ele deseja um dia viver contigo em um novo céu e em uma nova terra. Portanto, meu amigo, prepare-se, Jesus em breve voltará, e precisamos estudar a palavra do Senhor. Algum relógio surgiu de uma explosão? O universo e o corpo humano são muito mais complexos e intrincados. Um relógio, para que o relógio funcione, é necessário que um relojoeiro o prepare, coloque as peças para que tudo funcione perfeitamente. Assim, este universo, para que este mundo funcione perfeitamente, nós temos um Deus todo-poderoso que governa este universo. Considere as maravilhas do corpo humano, o coração, responsável para levar o sangue a todas as partes do corpo. Como é importante os nossos órgãos, os nossos pulmões, o nosso intestino para hidratar o nosso corpo. Tudo Deus pensou em cada detalhe. Portanto, este corpo deve ser tratado com amor e carinho, porque este corpo é o templo do Espírito Santo.
Este corpo não pertence a você, este corpo pertence a Deus. Portanto, meu amigo, não coloque neste corpo bebida alcoólica, não coloque neste corpo cigarro, fumaça, não coloque neste corpo drogas, não faça uso de alimentos imundos. Saiba que esta máquina, este corpo humano, tem muito valor, e Deus nos criou, e Ele deseja que nós cuidemos também do nosso corpo. A arqueologia ilumina a Bíblia. Os doutos modernos são agora aqueles que reconhecem a autenticidade e autoridade da literatura cristã. É a crítica que no passado reivindicava ser avançada, que agora é atrasada e fora de época. A própria arqueologia hoje confirma a Bíblia Sagrada. Os arqueólogos, em suas escavações, têm encontrado documentos preciosos que mostram que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada é fiel e verdadeira. Pondo a Bíblia à prova, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as Escrituras. Quantas pessoas têm a sua Bíblia na sua casa? Eles abrem as Escrituras e deixam ali numa estante durante muitos e muitos anos, sem estudar a palavra de Deus. Meu amigo, eu gostaria que você, cada noite, pegasse a sua Bíblia, que está ao lado da tua cama, não deixasse a palavra de Deus ali somente aberta, mas estude cada noite a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo capítulo 3, 16. Portanto, toda a Escritura, não é apenas uma parte, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Todos os seus livros, 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, todos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A permanência da Bíblia: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra de Deus permanece eternamente. No passado tentaram destruir a Bíblia, mas não conseguiram, porque ela é protegida pelo seu autor, que é o próprio Deus. Diocleciano, imperador romano do quarto século, confiscou as Escrituras e as queimou. Esse Diocleciano, ele é conhecido na história como o monstro apodrecido. Este homem, usado por Satanás, usado pelo diabo, ele tentou destruir a Bíblia Sagrada, porém, ele não conseguiu, porque a palavra de Deus permanece eternamente. Thomas Paine combateu a Bíblia impiedosamente. A despeito desses e de muitas outras tentativas para destruir a Bíblia, ela sobreviveu, e ela permanece, e ela vai permanecer até o fim, porque é a palavra de Deus. E louvado seja Deus pela sua palavra, porque esta palavra tem transformado muitas vidas, inclusive a minha, um ex-drogado, hoje aqui, pregando o Evangelho e falando do amor de Deus.
As profecias bíblicas: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías capítulo 46, verso 9 e 10. Portanto, a palavra de Deus é maravilhosa, vale a pena estudar a Bíblia Sagrada. Tiro foi um rico porto marítimo da antiga Fenícia. Seus habitantes queimavam crianças vivas para o seu falso deus Moloque. Observe, Tiro, uma cidade terrível, queimava as crianças a deuses falsos. Mas observem e vejam o que aconteceu com esta cidade. Em Ezequiel capítulo 26, versículos 7 a 14, Deus avisou que aconteceriam 6 coisas a Tiro. Observem o que aconteceu. Traria Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Tiro. Muitas pessoas em Tiro seriam mortas. As ruínas da cidade seriam lançadas no mar. A área da cidade seria como uma rocha nua. Os pescadores usariam este local para secar suas redes. Nunca mais seria reconstruída. Essa notável profecia cumpriu-se fielmente. Se todos observarem e lerem a história, verificarão que tudo que está escrito em Ezequiel capítulo 26, de 7 a 14, se cumpriu, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Egito: restaurarei a sorte dos egípcios, e serão ali um reino humilde, tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não domine sobre as nações. Ezequiel capítulo 29, versículo 14 e 15. Veja, o Egito era considerado uma potência. Ainda hoje a medicina não consegue entender como conseguiram preservar os corpos de faraós. Ainda hoje a medicina fica intrigados, os médicos ficam intrigados com isto. As pirâmides naquele local, ninguém sabe realmente como se construiu as pirâmides. Era um povo inteligente. No entanto, hoje, de acordo com as profecias, hoje 70% dos egípcios são analfabetos, e muitas mulheres e crianças ainda são utilizados como burros de carga. No passado, o papiro crescia abundantemente ao longo do rio Nilo. Porém, Deus profetizou, Isaías 19:7, que o papiro iria desaparecer. E até mesmo esse mínimo detalhe tem se cumprido. Então, nas margens do rio Nilo, tinha muito papiro, era utilizado ali para os pergaminhos, era a economia dos egípcios. No entanto, hoje, se visitarem ali o rio Nilo, verificarão que até o papiro desapareceu. Petra, uma poderosa e orgulhosa cidade antiga, com mais de 1000 edifícios entalados em rochas. Petra é uma cidade realmente idólatra. Observem o que eles faziam. A cada semana uma jovem mulher era violentada, seu coração era arrancado de seu corpo vivo e oferecido ao sol nascente. Esta cidade foi amaldiçoada, homem nenhum viveria ali. Jeremias capítulo 49, versículo 17. Essa cidade impenitente praticavam coisas horríveis e acabou sendo amaldiçoada pelas suas práticas. O corujão e o corvo fariam nelas os seus ninhos, e cresceriam espinhos e urtigas em seus palácios,
e fortalezas. Isaías capítulo 34, versículo 11 e 13. E assim é até hoje. Portanto, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, as suas profecias se cumprem fielmente. Babilônia, apesar de toda a sua pompa e glória, Deus disse: Babilônia se tornará em montões de ruínas. Jeremias capítulo 51, versículo 26 a 37. Babilônia é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, muito famosa pelos seus jardins suspensos, muros muito altos. No entanto, a profecia nos diz que Babilônia seria destruída e nunca mais seria reconstruída. Saddam Hussein tentou em vão reconstruir Babilônia, tinha um projeto, mas foi frustrado, porque homem nenhum tem como mudar os planos de Deus. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, o arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos, porém nela as feras do deserto repousarão. Isaías capítulo 13, versículo 20 e 21. A situação de Babilônia, só visitarem o Iraque, verificarão as ruínas de Babilônia. Após 2500 anos, os árabes com os seus animais e tendas ainda existem, mas recusam a usar as ruínas de Babilônia como abrigo. E ali os próprios árabes, eles recusam a usar as ruínas de Babilônia como abrigo. Israel, espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Levíticos capítulo 26, versículo 33 e 34. Este povo de Deus, eles se espalharam por toda parte, e hoje aqui em São Paulo mesmo, nós temos o Bom Retiro, um grupo muito grande de israelitas, eles estão em todas as partes. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela se cumpre fielmente. Este povo antigo de Deus misturou-se com todas as nações por mais de 2500 anos. No entanto, sempre manteve a sua identidade racial. Portanto, este povo, os israelitas, eles se misturaram em todas as nações, mas sempre mantendo também as suas tradições e a sua identidade racial. O poder da Bíblia para transformar vidas, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo não se envergonhava do Evangelho. Aliás, o Evangelho, a palavra de Deus, não há motivo para a pessoa ter vergonha. Deve o quê? Sentir-se privilegiado de pregar o Evangelho, estudar o Evangelho e viver o Evangelho. Está sempre anunciando a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada, eu amo o Evangelho, e o que eu mais quero e o que eu mais gosto é falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus. A maior satisfação da minha vida é falar do amor de Deus. A transformação do ser humano é a maior prova da existência e do poder de Deus. A maior prova da existência de Deus também, além da natureza, da Bíblia Sagrada, a transformação do ser humano. O ser humano bebendo, fumando, usando drogas, como no meu caso, e hoje aqui pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. Esta também é uma grande prova da existência e da transformação que o Evangelho realiza e opera na vida dos seres humanos. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo capítulo 34, verso 8.
Ó, provai e vede que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Deus é um Deus de amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Leia a Bíblia e você encontrará Jesus Cristo. Prezado amigo, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus e você encontrará Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Meus queridos, ao finalizar este tema, nunca termino uma palestra sem antes fazer um apelo. Eu gostaria neste momento de contar uma experiência mostrando o que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém. Eu fui realizar uma semana de oração em uma igreja próximo de São Caetano, e eu prometi dar uma Bíblia de presente para aquele que trouxesse mais visitantes à igreja. E 2 garotos, Fábio e Samuel, eles começaram a disputar entre si para ver quem trazia mais visitas naquela semana de oração. Era uma Bíblia bonita, dourada, com concordância, e eles trabalharam muito. Um garoto, por nome Fábio, ele tinha apenas 8 anos de idade, e quando eu terminei a semana de oração, eu entreguei a Bíblia para o Samuel, que trouxe 75 visitantes durante aquela semana. No dia seguinte, o Fábio chegou chorando, e eu perguntei: Fábio, por que você está chorando tanto? Ele falou: Geraldo, eu queria muito ganhar a palavra de Deus. Eu convidei 19 pessoas para estarem conosco aqui no culto, mas eu estive muito mal, com muita febre, e fiquei impossibilitado de vir aqui à igreja, e eu acabei perdendo a Bíblia. Naquele momento o Espírito Santo tocou em meu coração. Eu comprei uma Bíblia mais simples, entreguei para aquele garoto. Quando ele olhou a Bíblia, ele disse: eu não quero. Não, por quê? Ele falou: eu quero aquela bonita. Só que aquela bonita custava R$75, e eu ganhava R$15 por dia pintando casas em São Caetano. Teria que trabalhar uma semana para comprar outra Bíblia. Eu insisti com ele para ele pegar aquela Bíblia que era mais em conta. Ele disse: não, só quero aquela bonita. Naquele momento, novamente o Espírito Santo tocou em meu coração. Eu fui até a loja, dei um cheque pré-datado, comprei aquela Bíblia, a mesma que eu havia dado para o Samuel, e falei para aquele garoto: Fábio, você trabalhou, você merece a Bíblia, mas por que você quer esta Bíblia? Ele disse: Geraldo, eu quero esta Bíblia bonita, porque o meu pai está preso, e eu quero levar esta Bíblia de presente para o papai, mas tem que ser essa Bíblia bonita. Quando eu entreguei a Bíblia na mão daquele garoto, ele saiu pulando de alegria. Os anos se passaram. Depois de 20 anos, eu estava em uma igreja aqui da Alvorada, e de repente um moço me abraçou, um moço alto, bonito. Ô Geraldo, como vai você? Tudo bem? Eu disse: tudo bem, só que eu não me lembro de você. Eu disse: eu sou aquele garoto de 8 anos que você deu a Bíblia há cerca de 20 anos. Geraldo, sabe o que aconteceu com aquela Bíblia? Eu disse: não, o meu pai se converteu e hoje é ancião da igreja. Naquele momento peguei o telefone, liguei para o pai daquele garoto, e ele disse: Geraldo, eu não sabia que por trás desta Bíblia havia uma história tão linda assim. Quer dizer que meu filho trabalhou para eu conseguir a Bíblia? Sim. Ô Geraldo, vou te contar a minha história. Eu estava preso em uma cela junto com 12 amigos, e de repente houve ali um problema,
e houve uma chacina dentro daquela cela. Nós estávamos em 12 ali naquela cela, e eles mataram 11 companheiros meus. Começaram a atirar, mas antes de começar o tiroteio, eles me chamaram pelo nome e eu saí. Peguei esta Bíblia que meu filho me deu e eu saí, mas eu não pude compreender o porquê que eles não me mataram. Eu fui transferido para o Carandiru e lá fui colocado no pavilhão 9, mas continuei estudando a palavra do Senhor, falando do amor de Deus aos meus companheiros, até que um dia eles anunciaram meu nome, e eu me apresentei 3 horas da manhã. Eles me levaram para um outro local, ali perto de Santos, e quando eu cheguei ali, a televisão estava ligada, e eles disseram: senhoras e senhores, aconteceu uma tragédia em São Paulo, o choque entra no pavilhão 9 e mata 111 presidiários. E horas antes, Deus me tirou de dentro do pavilhão 9. Geraldo, quando eu vi aquela notícia, eu me ajoelhei, eu me entreguei a Deus. Meus queridos, esta família, eu tenho apresentado esta família em vários lugares. Há pouco tempo eu os apresentei em um evento para mais de 7.000 pessoas. Eu quero dizer a todos vocês: não tenha preconceito da palavra de Deus. Se não fosse a Bíblia Sagrada, hoje eu estaria numa cadeia, eu estaria morto. Eu estou aqui porque Deus transformou a minha vida. Eu estou aqui porque eu estudei a palavra de Deus. Portanto, siga comigo nessa série de estudos. Você que está participando dessa classe bíblica, você que está participando deste pequeno grupo, continue, vamos até o fim, e você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Lembre-se de uma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que você sinta no coração o prazer de conhecer as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe muito. É o meu desejo e a minha oração por você e pelos seus familiares. Amém. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas volta triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois.
Jesus te chame, tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas volta triste como ninguém. Junto de Cristo sempre existe um bom lugar, onde calor e abrigo pode se encontrar, onde a vida retoma o seu lugar, sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar.